Fala, galera! É com enorme prazer que hoje, junto com convidados especiais, a gente inaugura o nosso novo projeto, o BiduCast, tá? O podcast da Eletrobidu, onde a gente vai conversar com pessoas do segmento de energia solar, mobilidade elétrica, entre outras coisas que tem sinergia aqui com o nosso projeto, tá? Hoje estou com o Marcos Barradas, gerente comercial aqui da Eletrobidu, tá? E o Harry, gerente geral de vendas da VEG Solar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Harry, vamos lá. Acho que para a gente começar, a gente é integrador VEG desde 2014, então a gente vem desde longa data aí numa parceria sólida junto com a VEG. E a gente optou trabalhar com a VEG porque a gente conhece vários benefícios e o que a gente consegue entregar na ponta para o nosso cliente. Mas vamos tentar falar um pouquinho mais da VEG aqui. O pessoal de casa conhece a VEG, mas vamos tentar detalhar um pouco para eles. A gente queria conhecer um pouquinho, Harry, de como surgiu a VEG, um pouquinho da história ali da VEG. Você consegue trazer para a gente? Claro, legal. Boa tarde a todos, né? Que nem o Felipe falou, sou responsável pela área solar da VEG. A VEG é uma multinacional brasileira. Ela foi fundada em 1961 em Jaraguá do Sul. Né? Jaraguá do Sul é interior de Santa Catarina. E a VEG, muitas pessoas acham que é uma empresa alemã, porque VEG significa caminho em alemão, mas a VEG é a inicial dos três fundadores, né? Werner, Egon e Geraldo. E a VEG começou mais de 60 anos atrás, fazendo motores elétricos. E depois de motores elétricos, ela foi expandindo para outras áreas sinérgicas, né? Até tem algumas áreas não tão correlacionadas, mas a maior parte são fabricação de motores elétricos, componentes elétricos, transformadores. Então a gente tem 5 unidades de negócio. A VEG Motores, que é o que a maior pessoal conhece. A VEG Transformadores, que tem subestação, transformador a seco, transformador a óleo. A VEG Energia, que tem turbinas hidráulicas, somos líderes nesse mercado, turbinas de biomassa, turbinas eólicas. E tem a VEG Automação, que vem da área de painel shops, toda a parte de inversor de frequência, que onde a gente é líder da área de inversor de frequência industrial e que foi aonde originou o solar. Né? Então a VEG Solar está dentro da VEG Automação. Aí também tem a VEG Tintas, que foi originada de tintas especiais para motores da VEG. Né? Então essas são as nossas 5 unidades de negócio, né? Motores, transformadores, energia, automação e tintas. A VEG, a partir de um certo momento na história dela, fez uma expansão internacional bem forte, o que orgulha bastante nós, porque a gente vende tecnologia, uma empresa de engenharia. Então hoje a gente está com 16 parques fabris em 16 países. Então hoje, para vocês terem uma noção, a gente tem cerca de 3 mil funcionários na nossa fábrica da China. A gente fez lá só para o mercado asiático, né? O mercado europeu e americano compra daqui do Brasil, mas a gente, vamos dizer, que se internacionalizou bastante e isso fez com que a VEG seja uma das queridinhas da Bolsa, né? Por a gente ter bastante complementariedade entre, o dólar sobe para a VEG é bom. O mercado dá uma parada, a gente tem produtos de ciclo curto, ciclo médio e ciclo longo. Então tem coisa que a gente está entregando, tipo aerogeradores, de 2 anos atrás, o mercado parou, mas a nossa carteira continua, né? E eu acho que o mercado vê com bons olhos onde a gente está inserido, né? Eu acho que a VEG estando em renováveis, mobilidade elétrica, toda essa parte de digitalização 4.0, a gente está muito bem preparado para o futuro. Né? Então eu acho que a VEG é isso, é preparar soluções do presente para o futuro. E você até comentou com a gente hoje, né? Mas que seria bacana você falar aqui. A VEG está em qual posição da Bolsa de Valores hoje? Hoje a VEG é a 4ª empresa em maior valor de mercado. Hoje na nossa frente tem a Petrobras, a Vale e o Itaú. Claro que essa posição às vezes vai para 5º, vai para 6º, porque isso depende do valor da ação na bolsa. Né? Mas a gente, por exemplo, vamos dizer que a gente não tem um faturamento tão alto quanto uma Petrobras. Mas os nossos múltiplos são esticados, né? Então o pessoal paga bem pela VEG. Por quê? Justamente porque eles estão projetando que a gente está preparado para crescer num futuro de transformações, dessa transição energética. Não, legal. E, cara, isso é bem bacana, Harry, porque você até trouxe aí, o pessoal às vezes acha que a VEG é uma empresa alemã.
na ponta ali, quem tá na ponta, sempre pega realmente essa discussão, né? Pega, Barradas? muito, muito. Ah, mas a WEG é da Alemanha, né? Ela importa pro Brasil. Não, na verdade ela é brasileira. É que o Brasil, vamos dizer, não se destaca tanto em áreas de engenharia, né? Não que a gente seja fraco, mas a Alemanha, por exemplo, é muito forte nisso, né? Então acho que o pessoal correlaciona. Muitos dos nossos clientes, até com um pouquinho mais de idade, chamam de WEG alemã. Olha só. WEG alemã. Mas os fundadores são todos de sobrenome alemão, né? Entendeu? Não todos, mas o Werner, o Geraldo, todos Werninghaus, todos os outros, né? Vamos dizer que... Eu não tenho certeza se o da Silva veio da Alemanha, porque da Silva é sobrenome brasileiro, né? Mas só que os outros dois têm sobrenomes alemão. Não, mas legal. E, cara, isso da Bolsa, eu sempre vejo o Marcos lá fazendo os treinamentos dele, e quando a gente coloca isso na ponta, realmente o pessoal conhece a WEG pela Bolsa de Valores, passa uma confiança quando eu tenho um produto ali de uma empresa que eu conheço, que às vezes eu até invisto nela, então, além de eu ser, vamos dizer, um sócio dela ali na bolsa, eu tô comprando um equipamento dela. Então isso passa muita segurança para os nossos clientes. É que ainda mais que o solar é um negócio de garantia longa, né? Não é um negócio de curto prazo. Tu realmente vai ficar com esse teu sistema solar por mais de 20 anos. Então, realmente, comprar isso de uma empresa que está aqui, que está há mais de 60 anos, vai ficar mais 60, eu acredito que dá uma certa segurança, né? Porque, querendo ou não, se tu comprar direto de uma empresa grande de fora, essa empresa pode sair daqui. Então, é um pouco mais difícil depois arcar com garantias e tudo mais. E o principal de vocês, da WEG, né, é o logo. Às vezes, quando você fala WEG, o pessoal nem conhece. O WEG, geralmente fica. Mas quando você fala o WEG, aquele símbolozinho azul também, não tem quem realmente não conheça e se sinta seguro em adquirir esse produto, né? Por estar o nome da WEG ali nele mesmo. Na verdade, uma vez a gente comentou o discurso que o pessoal chega na WEG, eles falam assim, WEG é WEG. Não tem nem muita, né? Não, WEG é WEG, não tem nem muita... Ah, não, a WEG é isso, o próprio nome WEG já está com uma força, uma marca. É muito forte, né? E exatamente isso, Harry. A gente atua hoje, principalmente com residências, mas a gente tem muito projeto também voltado para o agronegócio. Uhum. E quando a gente vai lá no produtor, muitas vezes ele conhece a WEG dos motores, das bombas que ele tem. E realmente o discurso era esse. Pô, cara, WEG é WEG. Se eu tenho WEG aqui, a WEG é boa. Como vocês são muito conhecidos em motores, e hoje a gente está numa frente muito grande ali de solar, como que foi isso? Como que o solar entrou na WEG? Como vocês começaram a trabalhar com soluções ali fotovoltaicas? Então, em 2012, a gente tem o inversor central industrial, que é aqueles painelzão grandão para controlar a frequência dos motores, né? Em 2012... teve uma ideia lá da WEG, olhando o mercado internacional, estava acontecendo na Alemanha, de lançar um inversor solar central, que querendo ou não, um inversor de frequência normal, ele é CC-CA-CC. Né? Nesse caso seria CC-CA. É meio que algo que a gente já tinha feito dentro de casa. Né? Então a gente lançou no mercado o inversor central solar em 2012, mas nessa época, em 2012, aí me convidaram para tocar esse departamento, eu tô desde aquela época, e em 2012 dava 26 anos de payback, o solar. Caramba. Então meio que assim, o pessoal pensava, não, o solar é um negócio incentivado, não fecha conta, é um negócio para rico, não era essa pegada que está hoje que provou a tese, né? Então eu encarei esse desafio naquela época para vender um inversor solar central. A WEG, ela é uma indústria tradicionalmente que vende somente produtos, mas só que o solar, houve esse movimento de eu ter que vender o central sem mercado, e daí a gente participou de uma licitação em Fernando de Noronha, que era Full EPC Lump Sum. Eu nem sabia o que isso significava na época, mas isso quer dizer que eu tinha que fazer a usina inteira, entregar rodando, comprar os equipamentos e instalar. E daí eu participei desse bid, né? Botei eu concordo, começou em 9 milhões, fui bidando até 3 milhões. Aí nós levamos essa usina em Noronha, eu cheguei pro meu diretor na época e falei, nós temos que fazer isso aqui. Ele falou, puta merda, tu vai ter que ir lá e vai ter que resolver. E para mim ficar 5 meses em Fernando de Noronha não foi uma penalidade muito grande, né? Mas daí Quase umas férias. Não é umas férias, porque o desafio de fazer uma usina dela é muito desafiador, mas eu que surfo meio-dia, eu tava na cacimba do padre botando para dentro, né? Então foi muito legal.
Mas ali que a gente começou a ser um fornecedor de soluções, né? Outras áreas da VEG já fazem isso, por exemplo, subestação também faz isso, mas foi um negócio meio que inovador. Ao invés da gente só fornecer um inversor, a gente, né, começou a fazer parceria com o fabricante de módulo, com o cara da estrutura, e também naquela época, para fazer esse contrato, a gente precisava do instalador. A VEG não faz esse serviço. E lá naquele começo já começou essa parceria que a gente tem com o integrador, né? Que é uma mão lava a outra. Eu não quero só te vender um produto, eu quero que tu seja o braço da VEG na ponta. Se eu precisar de tipo atender um cliente, tu vai ter que atender. A VEG não atende o cliente final. Então, lá em 2012, pegando uma licitação, a gente começou a fornecer solução e também parceria com o integrador que originou o que a VEG é hoje no setor. Ô, Harry, nesse meio tempo, de 2012 para cá, qual que foi a maior usina que a VEG já entregou? A gente entregou Coremas, que é uma usina de 93 mega, né? Full EPC Lump Sum. Isso foi um pedido, um dos maiores já feito na VEG em um pedido único, né? Um pedido aí de 500 milhões num pedido, né? Foi um grande fechamento. Nós entregamos essa obra já faz uns 3 anos, mas ela aconteceu naquele leilão de reserva que teve em 2014. Então lá a gente começou e a gente estava nessa direção de EPC mesmo naquela época, né? Não tinha distribuição, não tinha tanto mercado, né? Então foi 93 mega, foi a nossa maior usina. E Harry, eu me recordo aqui quando a gente, Eletrobidu, a gente vem do varejo, tá? Então a gente distribuía material elétrico. E quando a gente recebeu um convite para fazer um treinamento lá com vocês sobre o segmento solar, acabamos adquirindo um kit pra gente mesmo, já faz muito tempo, acho que foi 2015, 2014, onde o nosso time foi lá, inclusive as placas eram de 250 watt-pico, então uma coisa que hoje parece totalmente com uma eficiência baixa, né? Totalmente diferente do que o mercado é hoje. E como que foi também uma transição como essa? Pô, vocês pegavam obras muito grandes ali com o EPC e depois a gente tem integradores que vão para as residências, estão em todos os lugares. Como que foi traçada essa estratégia assim para formar esse grupo de integradores? Foi meio que natural, né? Porque a gente começou em 2012. Aí a gente pegou 2014 Noronha e depois a gente pegou outras licitações que a VEG assumiu o EPC. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Em 2016, houve uma licitação da Caixa Econômica, eram 100 agências. Como é que eu vou fazer 100 agências se eu não tenho o pessoal na ponta, né? Então a gente começou primeiro com uma necessidade nossa de ter integradores e instaladores, mas aí naturalmente a gente viu que nesse mercado de commodities ou no mercado próprio solar, o volume de compra importa muito. Então a gente começou a ver que a gente tinha um poder de compra para poder comprar, estocar e fornecer para o meu integrador, ok. Não sai tão barato quanto ele importar tudo sozinho, mas né, ter um armazém, ter esse custo de capital, ter tudo para entregar just in time para ele, começou a fazer sentido. Mas assim, entre 2014 e 2019, foi assim, um projeto aqui, um integrador ali. Em 2019, que realmente foi o grande rally. Que ali bombou, né? Bombou. E daí ali a gente se posicionou. Nosso posicionamento é como fabricante. Né? Somos o fabricante do inversor, temos fábrica, né? Temos bancabilidade, temos estrutura, temos uma assistência técnica gigantesca. Então a gente se posiciona como fabricante. Mas naquele momento a gente começou a ser um distribuidor para integrador da VEG. Né? Então a gente começou a estocar, distribuir e o EPC, uma mão lava a outra. Né? Então hoje eu acho que a gente é um dos únicos distribuidores que realmente tem 400 integradores fiéis a nós, porque estão junto com a marca, junto com a gente, jogam junto. A gente diz que é um conceito de parceria, não só um conceito de cliente, distribuidor e dessa forma, entendeu? Ô Harry, e uma curiosidade que veio para mim aqui agora, talvez até te pegue de surpresa nessa pergunta, mas quanto que representa hoje as pequenas usinas, as residenciais, no faturamento de vendas da VEG? Então, ano passado, né, eu não posso falar muito em números, porque a VEG é listada, né, mas vamos dizer que a gente representou em torno de 15% da VEG, o solar representou 15% da VEG. Né? Então, faz uma conta aí, a VEG fez 30 bi, então a gente realmente faturou bastante. Né? Mas hoje, 70% do nosso negócio é via distribuidor.
Entendeu? Então, assim, no começo o EPC era o maior. Hoje em dia, que nem eu mostrei para vocês na palestra anterior, a geração distribuída, ela toma a frente no solar. E a geração distribuída, por ser pulverizada, ou gere sua própria energia, o pequenininho, residencial, a gente hoje 70% é via integrador na distribuição e 30% é usina. Mas nesse 70%, o nosso nicho, pelo reconhecimento da marca, ainda é, desse 70% é trifásico. Entendeu? Então, o nosso nicho ainda é mais trifásico do que monofásico residencial. Por quê? No trifásico, o pessoal não vai só no preço, né? Ele pensa, pô, isso aqui é um investimento alto, para minha empresa tem que performar certinho, tem que ter a garantia se falhar, tem que ter qualidade na instalação, não pode pegar fogo. Então, ele tem uma visão que valoriza mais o nosso posicionamento, que não é preço, né? Qualidade e segurança, eu tenho uma marca a zelar, então a gente não pode botar porcaria no mercado ou algo inseguro, e até mesmo a gente não consegue controlar, por exemplo, que um cara sem carteira de motorista bêbado dirija um Porsche. Não dá, né? Mas eu gostaria e eu tento fazer que só seja os pilotos VEG que dirigem a VEG, entendeu? Então, a gente também só indica integrador VEG para instalar. A gente não indica, por exemplo, o cara chega na VEG, eu quero um sistema solar da VEG. Eu só jogo para o integrador. Não, mas eu quero comprar direto da VEG e eu instalo. A gente não vende, não sugere, entendeu? Agora, às vezes o cara consegue comprar o VEG. O próprio integrador, às vezes, tem estoque, vende ali. Não é impossível tu achar um produto VEG sem integrador VEG, mas a nossa sugestão e a nossa, vamos dizer, drive é instale um sistema VEG com integrador VEG. Já entregar a solução completa realmente de ponta a ponta, né? É porque se esse cara instalar mal feito, tiver algum problema ali e eventualmente não performar, vai estourar na VEG, né? Entendeu? Então, na sua visão, tem uma diferença grande aí quando os clientes vão eleger, de realmente eleger um integrador autorizado ali, VEG, ele com certeza vai estar mais preparado ali para entregar a solução, né? Não, sem dúvida. Isso também é uma coisa também do amadurecimento do mercado, né? Entendeu? Então, o mercado tem que esperar começar a dar problema na instalação mal feita, no inversor mal feito, para daí reconhecer, né? O Brasil ainda não está num ponto onde ele tem certeza, não, tem que ir no integrador e tal, mas só que isso é uma tendência, né? Fora do país, inclusive, para você conectar na concessionária, você tem que ter N certificados de instalação, segurança. Isso no Brasil não é exigido, esses certificados que a VEG exige de vocês. Né? Para vocês serem integrador VEG, vocês têm que nos mandar RT, mandar engenheiro civil. Então, isso a gente se baseia lá fora. A gente já está, vamos dizer, indo na direção de um país maduro em solar. Né? Não, show de bola. Bacana. E, Harry, outra coisa legal também, acho que de trazer aqui, até fazer uma pergunta... eu lembro que no VEG Partners do ano passado, eu cheguei e falei pra você, pô, Harry, montamos 5 mil usinas aí, então tem 5 mil inversores com o logo da VEG lá fazendo brand pro cliente final. A gente olha e a gente enxerga, até pelas porcentagens que você trouxe, que a VEG é uma empresa mais B2B, que trabalha mais com venda para outras empresas. Além do solar, existe outras frentes ali que vocês trabalham com um produto voltado para o cliente final também? Sim, na verdade o solar, pelo a gente ter crescido muito, a gente meio que puxa essa frente lá na VEG, o B2C. Entendi. Né? Tentar fazer o cliente final pedir VEG. Né? Então, porque a gente atende o integrador, não atende o cliente final, mas a marca VEG é importante estar no varejo. Né? Quem está conosco nessa empreitada é o pessoal de tomadas. Né? Bacana. Entendeu? Então a VEG entrou nesse negócio de tomadas, né? Building também, câmeras. A VEG está entrando nesse VEG Home que vai precisar de um apelo um pouco mais, vamos dizer, do B2C. Eu acho que a VEG é uma empresa, vamos dizer, de vendas. Né? Nós temos representante, a gente negocia gerente com gerente, diretor com diretor, mas só que para o varejo ela precisa avançar um pouco no marketing. Entendeu? Sim. Então isso é uma guerra que eu tenho dentro da VEG, porque nem tu falou, a gente vende motor para outras empresas, então realmente não era tão necessário, mas no solar, nas tomadas, no carregador de carro elétrico, às vezes o cara nem sabe que a VEG está no negócio. Então ele conhece a VEG, mas não sabe, acaba fechando com outro. Alguns já falam, puta, mas se eu soubesse que a VEG estava, eu iria ter fechado com a VEG. Então é bom a gente levar essa informação. Né? Como a gente consegue fazer no solar?
até não tanto aprovando pela VEG, é via os integradores, né? A verba de marketing que a gente disponibiliza para vocês é justamente para vocês pivotar essa frente regional. Essa é a ideia. E, cara, esse da tomada é legal. Esses dias aí eu fui visitar um cliente junto com um vendedor nosso, e o marido ali, ele conhecia a VEG, ele trabalhava dentro da indústria, conhecia muito. Só que a esposa, quando a gente falou, ela não conhecia muito bem, mas na hora que ela viu o logo, é da nossa tomada. Olha só, isso que a tomada é nova, né? É da nossa tomada. Então, Que realmente, legal. isso faz realmente uma formatação ali na cabeça das pessoas de realmente lembrar o nome, lembrar a marca, porque ela tá na ponta ali com o cliente. Uhum. Ô, Harry, e agora retomando um pouquinho aqui, a gente sabe o tamanho que a VEG tem, a qualidade que ela entrega. Falando de volta do mercado solar aqui, como que a VEG enxerga o mercado solar para os próximos anos aqui no Brasil? O que vocês têm de expectativa para esse mercado? Então, o mercado solar agora em 2023, ele deu uma sofrida. Vocês estão acompanhando. Conforme eu ando falando aí com o pessoal, né? Ele teve uma antecipação de demanda em 2022, justamente por causa dessa mudança de regra. Junto disso, a gente teve uma crise de crédito por causa das lojas americanas e todo esse negócio de fechar as torneiras no banco. E o próprio script de vendas do pessoal, né? Então, acho que tudo isso atrapalhou um pouco a curto prazo, mas conforme eu mostrei nas projeções ali para vocês também, a gente está olhando no solar para longo prazo. E as projeções é que em 2050 ele passe a hidráulica no Brasil. Caramba. Então, realmente vai ser um mercado muito grande. A gente acredita que esse ano vai ser um pouco mais desafiador, mas deve voltar a aquecer o negócio agora no segundo trimestre. No segundo semestre, muito provavelmente já vai ter demanda renovada, já vai se liberar um pouco de crédito, já vai voltar. Mas assim, o rally que a gente teve ano passado realmente foi um pouco fora da curva, né? Não é tão fácil vender solar como foi, mas a gente acredita justamente em parcerias sólidas de longo prazo com o integrador para ser os maiores da região, e a gente sempre está vendendo solar. Claro, crescimento de 100%, 80%, acredito que isso vai parar um pouco. A gente estima aí crescimentos na casa de 15% a 20% ao ano durante todos esses anos. Legal. E, cara, eu lembro, lá no comecinho, quando a gente entrou no segmento, que o solar representava muito pouco da matriz energética. Uhum. O Lucas Bativa, que é o nosso diretor de operações lá, esses dias ele me enviou um gráfico. Parece que o solar tá representando muito hoje já. Uhum. Quando eu entrei no solar em 2012, era 0,01% da matriz. Né? E esse ano, no início do ano, a gente passou a eólica, que era a segunda maior fonte. Então hoje o solar já é a segunda maior fonte, a hidráulica a primeira, todo mundo já conhece. Depois vem o solar, depois vem a eólica, depois vem térmica e biomassa. Né? Então o solar já é a segunda maior fonte, 11,5% da matriz já é solar. Isso, acho que é isso que eu ia falar. Hoje é 11,5%, já é a segunda maior matriz energética do país. Uhum. Até 2050, quanto que é o percentual que você acredita que o solar vai ficar? Então, em 2050, pelas projeções, ele vai ter em torno de 50%. 50% vai ser só de Geração distribuída. geração distribuída. Entendeu? Até mesmo porque, assim, que nem vocês vão acompanhando, né, o próprio preço do solar vai caindo, ainda está nessa vertente, né, a longo prazo, e a demanda por geração distribuída acaba aumentando. Né? Imagina daqui a uns 10 anos, o pessoal tudo de carro elétrico. Pô, pra que tu vai no posto de gasolina? Tu vai botar o solar na tua casa, tu vai estocar a bateria. Tudo isso aí já vai andar junto, né? Então a própria demanda por energia distribuída tende a subir, né? Porque o cara que tem carro elétrico já é um lead qualificado para ter solar. Com e certeza. o oposto também, né? E o Brasil também, esse ano, acabou de entrar nas 10 maiores países com energia solar. Então hoje a gente entrou no top 10 do mundo. Uhum. E a gente aposta que a gente logo mais é top 5 do solar. Show de bola. Harry, vamos pegar lá o gancho que você fez, então, de como vocês entraram no mercado, que foi para desenvolver o inversor central. E essa também é uma dúvida, eu acho que principalmente do pessoal que vai assistir esse podcast, os nossos clientes. Que, cara, o inversor é tudo igual? Às vezes gera essa dúvida. Cara, vai me economizar? Vai dar na mesma? Ou não? Ou existe uma diferença ali entre eleger um inversor A e um inversor B? Tem realmente muita diferença. Tá? Eu acho que
um mercado que está em amadurecimento, ele ainda não consegue ver tanto essas diferenças, mas a gente, como vai bastante para fora, ver como é que está o mercado, a gente conseguiu ler e posicionar nossos inversores nessa direção, né? A primeira coisa que a gente a gente fez alguns testes, contratou algumas universidades, é a tropicalização. Por quê? O Inmetro aqui no Brasil ele exige a eficiência máxima do inversor. Mas só que aqui no Brasil a gente tem temperaturas muito altas atrás da placa, diferente da Europa, Sim. diferente dos Estados Unidos, né? Claro, tem regiões que tem, mas aqui na média todo lugar é quente atrás da placa durante o ano inteiro, né? Isso aí é uma métrica que se chama de rate por temperatura. É quanto o inversor perde de eficiência para o aumento da temperatura atrás do módulo, né? E isso, os líderes do mercado do monofásico no Brasil aqui, eles nem mostram o D-rate porque o D-rate é muito alto. O que isso quer dizer? Que na temperatura de 40 graus Celsius com os testes que a gente fez, esses inversores, ao invés de fazer 94%, 95% de eficiência, que diz no catálogo como máxima, o nosso é 98%, mas vamos dizer que se fosse 90 e poucos, né? Eles entregam 70%. Aí o que acontece? O inversor vira gargalo do sistema. Então, um inversor, pelas contas que a gente faz, um inversor performando 70%, ele está fazendo no final do dia, se tivesse a mesma quantidade de placa, gerar 20% a menos de energia. Caramba. Pô, isso é muita diferença. É muita perca, né? Não é assim 2%, 3%, é 20%. Então, um projeto que o cara às vezes dimensiona para uma fatura lá de R$1.000, o cara vai estar economizando 800, só 20%. E daí ele vai olhar e vai perguntar pro cara e o cara vai dizer, não, mas é porque tu botou um ar-condicionado novo, a tarifa subiu, entendeu? Mas a verdade é que não tá performando mesmo. E você falou a questão de 40 graus ali atrás da placa, né? Isso a gente consegue num dia que tá aí 27 graus, 26 graus, alcança, porque ela tá exposta direto no sol, mantendo calor. Um dia de verão mesmo, acho que essa temperatura de 40 graus é bem mais elevada, na verdade. Claro, né? sim. Claro que eu falei atrás da placa, mas isso é no inversor, no caso. Mas eu digo que, no geral, quando está 40 graus atrás da placa, o inversor tem essa perda, né? Claro, se tu botar o inversor no lugar com ar-condicionado, não vai ter, mas normalmente eles botam ao tempo, né? Entendeu? Não, bacana. E daí, assim, primeira característica, né? Eficiência, que o pessoal aqui no Brasil não fala de eficiência. Vai dizer, ninguém pergunta a eficiência do inversor, que não é bem a eficiência. A eficiência e o D-rate por temperatura na geração final que faz toda a diferença, né? E outra coisa é a segurança, né? Então, assim, tem a maior parte dos incêndios é causado por fuga de arco CC. Certo. Por causa de uma mal limpagem no conector, alguma coisa ali. Isso aí não vai aparecer agora. Ele vai aparecer daqui a 3, 4 anos, depois do que o inversor esquentou, esfriou, rachou, tem uma fuga de arco, aquilo pega fogo de verdade, né? E nos nossos inversores, né, na linha SW300 e 500, daqui a pouco vai estar em todas as linhas, a gente já mandou adicionar na linha SW200, eles estão tudo equiparados com o IFCI, que é o interruptor de curva de arco elétrico. Ele tem uma inteligência artificial que ele vê se tem essa fuga, mesmo que seja pequena, e não liga o inversor. Então, tu vai ter que ir lá, checar, conectar, e isso para nós é como se fosse o cinto de segurança. Há 20 anos atrás ninguém usava, hoje em dia todo mundo usa, porque realmente é uma prevenção. E quando começar a pegar fogo aqui no Brasil, o pessoal vai começar a migrar para isso. E a gente não quer que integrador VEG esteja envolvido com incêndios, né? Então a gente realmente está se preparando para isso. Eu lembro, Harry, um tempo atrás, que a gente falava muito, cara, os inversores VEG já tem proteção interna, não fica o risco na mão do operador ali de pôr na string box, alguma verdade. coisa. E realmente a gente via acontecendo muitos casos de incêndio no mercado nessas peças. Então, desde lá, eu acho que a VEG sempre foi uma empresa que prezou muito por segurança. O string box é outro lugar ali que dá outra problema. fuga de arco ali, né? Ali que também pega fogo, né? Mas os nossos, que nem tu falou, tanto a linha SW200, que vamos dizer que é a mais de combate, que não é híbrido, não tem rapid shutdown, não é tão completo, ela tem DPS-2 incluso, que é o máximo da proteção, né? Entendeu? Ô Harry, e falando de tudo isso que a gente tem, são realmente, todos esses são os diferenciais dos inversores VEG, né, e tudo. Como que a VEG garante esse padrão de qualidade em todos os produtos que ela vem ofertando no mercado? A gente tem uma área de Global Procurement.
né, que realmente tem toda uma métrica de todos os produtos que entram na VEG, né? Então a gente faz uma análise bem profunda do produto, de abrir ele, ver cada componente, testar em várias condições, como a gente manda uma consultoria especializada ir na fábrica do pessoal e nos fazer um relatório da fábrica de todas o caixa, de onde eles compram, porque assim, vou dar um exemplo para vocês. Fábrica de módulo. Tem um Tier 2 aí que parece que compra a célula do meu Tier 1 e ele parece que fabrica bem e passa em todos os testes. Mas daí tu vai na análise um pouco mais profunda, ele compra a célula de uma região de mão de obra escrava. Tá entendendo? A VEG não pode se misturar nesse tipo de coisa, porque a VEG tá num nível de listado na bolsa com investidor americano, então a gente realmente faz uma análise profunda. Por isso que vocês reclamam que a gente demora para lançar os equipamentos novos, vocês estão me pedindo microinversor, nós estamos trabalhando, mas eu digo demora justamente porque não sou eu que decido. Eu falo, olha, cara, eu preciso disso, tenho essas opções, jogo para o Globo Procura. A gente realmente é um pouco separado para não ter nenhuma coisa de, não, mas ele gostou. Não, tem que ser uma análise profunda de toda a qualidade do inversor nas nossas métricas, de toda a segurança e principalmente da saúde da companhia que a gente está conversando e se ela já foi envolvida em algum rolo, se ela segue os mesmos padrões de ética da companhia. Não. Show de bola. E isso é bem bacana, Harry. A gente, na ponta, até por ser uma empresa integradora infinitamente menor do que a VEG, a gente tem mais flexibilidade, mais maleabilidade, a gente às vezes toma uma decisão e no dia seguinte já tá rodando. Mas quando a gente tem uma VEG ali por trás, é o que eu falo pra galera, pessoal, a gente não precisa de um setor que para se preocupar se o inversor que a gente tá trabalhando é melhor, se a tecnologia que vai dar certo é essa. A VEG tá pensando isso pra gente. E com certeza pensando com muito carinho e com muita segurança, porque ela vai fazer o negócio funcionar ali. Então, esse é um diferencial que a gente enxerga do programa de parceiros que a VEG tem. Tá? Não, isso vocês sabem usar muito bem isso, né? Eu acho que o integrador ele tem que focar no cliente final, em atender bem a ele, a ter uma boa experiência, né? Tirar as dúvidas dele, se tiver alguma coisa, ser bem, vamos dizer, bem bate-pronto para o cliente, né? Ele tem uma dúvida, sobe no telhado, passou o Wi-Fi. Vocês fazem todo, vamos dizer, o pós-venda, o acompanhamento, mas só que o produto e o estoque não tem por que vocês se meter nessa, né? Não. Até mesmo que assim, varia muito o preço da placa, né? Sim. Então, o que acontece? Se o preço está caindo e tem um estoque caro, tu vai ter que queimar. E isso a empresa tem que ter musculatura para poder fazer isso, né? Eu vi muito distribuidor entrando, achando que o negócio era brincadeira, mas o negócio de varejo, tu vê o Barsi, esse pessoal do financeiro, sempre diz que é um negócio altamente arriscado. Sim. Por quê? Tu trabalha com estoque. E estoque, se por acaso o preço, vamos dizer, despencou, tu tem que se livrar daquele negócio a qualquer preço, né? Então, realmente, é um negócio arriscado. E até falando, muitos dos clientes, já fiz bastante visita, né? Antes de se tornar gerente, eu era um dos vendedores da Eletrobidu, e eu costumava explicar para os clientes na ponta, na hora da gente fazer uma venda, é que basicamente a gente era uma ponte entre o cliente final e a VEG. Ele não poderia ir lá comprar, instalar, exatamente tudo isso que você falou. E a gente faria toda essa ponte para ele conseguir ter um produto VEG com a segurança, com a qualidade, com tudo que tem para entregar na casa dele. E bastante gente vem atrás dos integradores, e claro que o integrador 5 estrelas, o integrador que já tem uma história com a VEG faz diferença, mas pelo nome VEG e buscando essa ponte dele para ele conseguir ter um produto da VEG que sozinho a maior parte nem vai conseguir, né? E ainda que o integrador VEG ele tem o selo que vocês são homologados da VEG como instalador, né? Isso também, vocês sabem como é um processo, a gente faz as nossas provas, dá treinamento, vê as usinas de vocês, então eu acredito que é uma soma entre vocês dar acesso à VEG, vocês têm um poder de compra muito bom com a VEG e ainda vocês ser a empresa homologada para instalar os produtos solares, né? Eu acho que é um conjunto. Para quem busca performance do sistema, né? A garantia de que vai entregar o que prometeu, segurança, a melhor solução. Não, legal. Ô, Harry, vamos tentar colocar um ponto que você trouxe aí também, que eu acho que tem muita sinergia com o que a gente está falando aqui, que é um pouco sobre os veículos elétricos. Eu fiquei sabendo que você gosta dessa área, gosta de dirigir carros assim. E como que a VEG está se posicionando para esse mercado que a gente entende que é bem promissor? Você consegue contar um pouquinho como está o posicionamento VEG? Claro. Assim, vamos começar por mobilidade elétrica, né? A mobilidade elétrica, que é a tração
do veículo elétrico, hoje a WEG tem mobilidade, o motor elétrico para ônibus e caminhão. Legal, então vocês atuam na área de motores ali também. Ali a gente tem a própria tração elétrica, né, para motores e caminhão, que esses produtos, esses caminhões e esses ônibus, eles são feitos aqui no Brasil. Então a gente fez em 4 mãos junto com os parceiros aqui. Inclusive, a WEG vai investir numa fábrica de baterias, em torno de 100 milhões, saiu a notícia aí agora há pouco, focado na mobilidade para esses 2 veículos, né? Caminhão, esses deliveries na cidade, e o ônibus também, um pouco uns menores, mas isso deve caminhar para coisas maiores, né? Mas só que a WEG está em mobilidade elétrica nessa frente. E em carro, querendo ou não, as grandes montadoras fizeram seus acordos nos seus países de origem, né? A gente ainda não está em mobilidade para carro. Fizemos um projeto junto com a Embraer de avião agrícola. A gente tem um avião agrícola elétrico. Caramba. E da parte naval a gente também está estudando. Então a gente, na mobilidade, está bem forte nessas partes de tração, né? Agora, se for puxar para algo com mais sinergia ainda de solar, que inclusive que nós estamos realmente já, vamos dizer, um pouco depois dos early adapters, aí um pouco depois desse começo, seria as estações de recarga, né? As estações de recarga já se está vendendo de uma quantidade até interessante. Por quê? A gente não está numa transição de 100% de veículos elétricos muito rápido aqui no Brasil, como, por exemplo, Noruega. Hoje, na Noruega, para ter uma noção, 80% dos novos carros são elétricos. 80%, né? Mas no Brasil está vendendo bastante esse híbrido plug-in. Né? A Volvo tem uma linha dessa aí, eu acho que tu tem um desse também, né? Eu tenho um Volvo desse XC40, que é com plug e com combustão. Esse é muito legal. Por quê? Por exemplo, lá em Jaraguá, que pegou essa febre de carregador, tem carregador em tudo que é lugar. Tem na WEG, tem no posto de gasolina, tem no café. Eu só vou nos lugares onde tem carregador. Porque daí eu vou ali tomar um café, deixo o meu carro carregando. Pelo menos eu penso assim, porra, uma parte do meu café eu tô pagando ali, né? Entendeu? Então o cara meio que roda na cidade no elétrico. Então a WEG está muito bem posicionada na parte de tração, mais daí em coisa um pouco maior, mas na parte de veículos, o carregador é uma grande aposta nossa, junto com o integrador solar, inclusive. Porque é o mesmo nicho, é o mesmo lead qualificado, né? O cara ali que bota solar, um próprio supermercado, ele bota um solar. Por que o integrador já não bota nele um carregador numa vaga elétrica? Pô, o cara tem solar, ele não quer puxar essa frente sustentável, pô, bota um carregador de carro elétrico ali. Então eu acho que o carregador é o primeiro boom para a WEG, e eu acho que, vamos dizer que é o maior boom em termos de mobilidade para integrador, para quem está na ponta, porque vocês não vão fazer o carro, né? Então, olhando assim numa coisa mais próxima, eu acredito que a grande aposta sinérgica com o integrador é o carregador. Mas a WEG, que nem eu falei para vocês, em termos da projeção dela, porque que o pessoal especula, ela está na área interna dos veículos, né? Então, acho que estamos bem posicionados nessa área também. Não, bacana. Então, eu tenho 2 perguntinhas aí para você, Harry. A primeira, esses dias o Marcos até deu uma entrevista para a TV local aqui sobre veículo elétrico, ela estava tentando entender. A gente tem um ponto de carregamento ali na empresa e tem um aplicativozinho que o pessoal vê lá, o PlugShare, e toda semana tem pelo menos 3 carros diferentes que param ali para carregar. Olha só. E daí entra aquele da sinergia que você falou. O time de vendas lá é um time que está sempre tentando ajudar o cliente e enxergar formas de trazer produtos ali associados. O cara que para ali para carregar é um cara que senta, vai tomar um café ali com o nosso time e muitas vezes sai com uma proposta de solar assinada. Ou se já tem solar, uma expansão, ou se não tem ainda, a gente vende o kit, ou até já sai com o carregador vendido também. Alguma coisa ele sempre para ali pra gente conseguir. É que se ele para, ele já foi pro elétrico. Né? E daí essa era a pergunta que eu ia falar pra você. Você falou, pô, cara, de certa forma ali eu paro ali numa lanchonete porque eu tô pagando parte do meu café. Mas eu acho que é diferente. Eu acho que quando o estabelecimento tem, você acaba gastando mais no estabelecimento. Claro, não, eu digo que tá passando na minha cabeça, mas eu tomo 3 cafés. 3 cafés. É isso que a gente fala. Hoje a gente atua realmente junto com a WEG aí, tanto instalando carregadores para residência, tá? Para pessoas que têm um veículo elétrico na residência,
quanto às vezes para posto de gasolina, restaurantes. A gente tem tanto o modelo de venda ali, revenda, chave na mão, quanto o modelo de locação também, que esses caras podem ter esse diferencial ali para fazer essas pessoas pararem ali no estabelecimento deles. Tá? Então, e isso é bem bacana aqui do que a gente acha. Tá? Eu acho que a gente vê bastante nesse discurso, né, o tal do CAC e do LTV, né? Sim. O CAC, o custo de aquisição do cliente, e o LTV, o Lifetime Value, né? Quanto tu mantém esse cliente em novos produtos. Eu acredito que solar, carregador de carro elétrico e bateria é totalmente o mesmo cliente, né? Então, se o cara comprou o carregador, tu já tem que deixar ele na mira para botar solar. Se ele comprar solar, tu já tem que deixar na mira para botar o carregador. Tu tem que manter ele ali no funil, que uma hora ele vai comprar, né? Vai. Entendeu? Então, assim, uma coisa que a gente lançou agora recentemente que vai de encontro a isso é o Sunveg. Eu não sei se vocês viram aquele nosso aplicativo de monitoramento. A gente fez agora uma parceria para ter o nosso, justamente por isso. Porque, assim, tu tem um aplicativo de monitoramento para tu ver a tua geração. Tu quer pegar esse cara. Por que será que essa pessoal de solar de fora dá o aplicativo de monitoramento? Porque eles querem pegar o próximo produto. Daqui a pouco o cara tá olhando ali, mostrando para amigo a geração de solar, ou olhando, eu vou jogar um banner na cara dele. Você já tem um carregador solar? Então a galera quer a galera qualificada. Então o monitoramento, por exemplo, por isso que eu sugiro vocês usar o Sunveg e tudo, a gente vai tentar abrir um canal por ali. Porque querendo ou não, o cara olha bastante o aplicativo, né? Ele quer saber, quer mostrar. Então ali pode ser um canal de vendas, né? Não, com certeza. Isso de olhar o aplicativo, eu tenho energia solar em casa também, né? Eu tenho 17 placas em casa lá e todo dia eu olho. Eu falo, hoje fez sol, quanto será que gerou? Até para ver quanto tempo precisa fazer, seja uma limpezinha nas placas ali, uma higienização para aumentar a eficiência dela, tudo. Mas se eu não olhar todo dia, eu acho que dia sim, dia não, eu olho para saber se tá certo, se não tá. E a gente vê que os nossos clientes sempre olham. Eu acho que a dúvida que a gente mais recebe na empresa, bem engraçado inclusive, fica de noite, o inversor desliga, né? Porque não tem sol para gerar. O pessoal entra em contato com o vendedor, com o pós-venda, com quem for, para saber por que o inversor não tá funcionando. Tá em estado crítico, parece que tu fala que não tem sol. Porque não tem sol. Então, assim, o pessoal não olha o inversor só de dia. Acho que durante o dia, quando tá na potência instantânea, ele gosta de olhar, quem tem um pouquinho mais, que é um pouquinho mais técnico, mas o cara, quando chega em casa do trabalho dele, ele sempre senta no sofá, abre o aplicativo e olha para ver quanto que ele gerou naquele dia. Aí tá em estado de alerta, ele entra em contato com a gente e fala, por que meu inversor tá desligado? Você fala, porque agora não tem sol, amanhã ele liga de novo. O cara se acha meio assim, putz. Aí ele, nossa, o pessoal até fala, nossa, desculpa ter perguntado e tal, mas é uma dúvida comum, mas assim, mas é porque realmente sempre olha. E, Harry, você falou de 3 clientes aí que sempre estão bem ligados, que é o cliente do solar, do carregador elétrico e da bateria, né? Como que a WEG está enxergando esse mercado da bateria para os próximos anos também? Acho que é uma pergunta bem bacana para a gente saber a perspectiva. Sem dúvida. A WEG tem uma área só de armazenamento hoje, né? Que essa área ela está focada em mais armazenamentos um pouco maiores. Né? Então a WEG tem olhando aqueles containers com um monte de gavetas, com a bateria, com as células de bateria, né? Envolvidas em projeto de P&D, que está bastante ligado hoje a peak shaving, né? Que é esse horário de ponta. Né? Então hoje a WEG na área de storage está bastante nessa linha de armazenamento para ponta, mas pela área solar a gente está trazendo a da residência. Né? Por quê? Vamos dizer, bateria para ponta não necessariamente precisa de solar, né? Ele pode muito bem carregar de madrugada e usar na hora mais cara. Né? Agora, o solar junto com a bateria, que é, vamos dizer, o maior mercado de baterias do mundo. Tá? O maior mercado de baterias do mundo hoje é a bateria com solar. 70% das vendas de bateria tem um sistema solar junto. Caramba. E assim, onde entra a bateria no solar para o nosso mercado? Ele começa agora. Né? Por quê? Até o ano passado, a rede era de graça. Né? 100% de graça. Tu bota 100, volta 100. Tá? Tira algum imposto, alguma coisa, mas a princípio ela é líquida na volta. Né? Quando começa a se cobrar pela rede,
que realmente a rede tem um custo de transformadores e tudo mais, eu não vou entrar na parte regulatória, mas só que quando começa a se cobrar a rede, se começa a fazer a conta de esse custo da rede versus eu botar uma bateria. Isso fica melhor quando começa a vir a tarifa branca, que isso também vai acontecer no Brasil. Né? A tarifa branca, inclusive na residência, é o cara poder escolher se ele quer pagar uma tarifa constante o dia inteiro ou uma tarifa que varie durante o dia. Então, por exemplo, ele poderia ter uma tarifa de 60 centavos ou uma tarifa de 30 centavos até às 6, mas das 6 às 10 é R$1. Isso vai ser uma opção, já tem lá na ANEEL, isso, hoje tu pode optar por isso, mas só que depende do tamanho, mas em algum momento, acho que até 2027, 2028, todo mundo, inclusive a residência, vai poder optar. Uhum. Isso vai acontecer um cruzamento do custo do fio, que vai começar a subir, com o custo da bateria, que vai começar a descer, e tu poder deslocar horários de energia. Então, o que acontece? Se tu pega uma tarifa branca, que 30 centavos é fora a ponta e na ponta é R$1, tu vai calcular o payback da bateria num R$1, porque daí tu vai estocar energia da bateria e vai usar na hora de R$1 e vai pagar 30 no outro. Então essa continha começa a fazer nessas duas vertentes, entre tarifação da rede, que já começou, né, a tributação da rede, com a tarifa branca. Hoje, faz sentido botar bateria? Olha, financeiramente ainda não é muito negócio, mas tem o conforto que já pode ser usado como backup. Né? Em lugares que cai a rede, tu ter uma bateria e cair a rede elétrica, tu continua. Né? A gente já tem, o nosso inversor é híbrido, já homologado, e a princípio daria para fazer. Mas, querendo ou não, ele está lá no começo da curva de tecnologia, porque ainda o cara vai ter que, vamos dizer, pagar para ter. Não vai ser um negócio que vai fechar muito a conta. Mas talvez daqui a 3 anos, 4, vai começar a fechar essa conta. E o que também acontece, né, nesse movimento de bateria? Aqui no Brasil, tu tem que fazer um net metering dentro da concessionária, certo? Vai ter um momento aqui em São Paulo ou no Rio, ou em Minas Gerais, onde você está com muito solar, que vai ter um momento que vai ter mais geração do que consumo. Isso aconteceu em todos os lugares de penetração de geração distribuída. Entre 15% a 20% de GD no grid, vai ter um momento ao meio-dia que vai ter tanta geração e o cara não está na casa dele, ou o cara não, e não vai ter para onde botar. Então a CEMIG lá em Minas pode chegar a um horário e dizer assim, não, das 11 da manhã às 2 da tarde eu não recebo essa energia. E ponto. Entendi, não, né? Mas o que? Daí ele vai falar para o ONS, mas cara, eu vou botar onde? Entendeu? Não tem consumidor nesse momento. Não tem, então vai ser obrigatório esse deslocamento de carga. Agora, será que vai ser a concessionária que vai subsidiar os containers e vai usar nos despachos de ponta? Ou é o cliente final que vai buscar a bateria? O mercado lá fora mostra que o gerar sua própria energia faz o cara querer ser independente e dizer, cara, eu vou ficar sozinho nisso com a minha bateria, com o meu carro elétrico e vai embora. Eu acredito que é essa tendência que vai ser o maior drive da transição energética para uma economia verde, vai ser solar, bateria e carro elétrico. O próprio carro elétrico, se tu pega um Tesla da série 3, ele é o tamanho de 3 baterias dessa de íon lítio. Né? Então, ele também é uma bateria. Né? Então, por exemplo, o cara pode usar o próprio carro. Quando tu tiver uma tarifa branca, tu pode usar o próprio carro, carregar ele meio-dia e usar a bateria do carro no horário de ponta. Caramba. Então, acho que é um negócio bem interligado. Na Austrália, a gente já está num momento de que é o seguinte, tu compra a bateria para botar na tua casa, você é independente. Mas a própria concessionária fala assim, cara, tu me vende na ponta? Então, ele mesmo te dá o PPA à noite, não precisa nem usar. Então ele subsidia, né, a tua bateria para tu ter ela ser independente ainda. Eles chamam isso de Virtual Power Plants. Né? Então eles compram um pouquinho de cada um de excedente e pega o consumidor que consome na ponta e vende tudo na nuvem. Né? Imagina, são gerados em vários lugares e abatido em um cara só. Eu acredito fortemente numa dominação da geração distribuída com mobilidade elétrica e com usinas virtuais que vai fazer, inclusive, você que é o gerador na sua casa ser, inclusive, um vendedor de energia. Né? Eu acho que esse é o cenário para daqui
5 a 10 anos vai ser completamente tudo isso. Caramba, vai mudar bastante. Vai mudar bastante. Ô, Harry, pra gente ir caminhando aqui pro final, então, deixa eu só ver se eu entendi isso. Eu achei bem legal. Você tava falando hoje sobre isso e eu achei bacana. Quer dizer, então, que, por exemplo, se eu tenho uma chácara e eu vou lá com o meu carro elétrico nessa chácara, em algum momento pode ter uma tecnologia onde, pô, caiu a energia, eu plugo o meu carro ali num sistema de inversores e me torno autônomo usando a bateria do carro? Exatamente. Não é em algum momento, já é assim, né? É que assim, o carregador e o carro, ele tem que ser V2V, que é uma tecnologia um pouco acima do nosso Volvo plug-in ali. Certo. Mas o Tesla nos Estados Unidos já é assim. Pô, que Entendeu? legal. Então isso já é uma realidade. Claro que aqui no Brasil, devido a gente ter esse gap um pouco dos países mais desenvolvidos, né, a gente não tem uma infraestrutura tão grande para a galera migrar em massa para o carro elétrico hoje. Mas daqui a pouco, eu acho que é muito curto prazo, a gente já vai começar a usar o carro como bateria. E isso que tu falou é completamente, e digo mais ainda, tu vai poder chegar, ir para a tua indústria, se a tua indústria quiser lá na VEG, ela quiser motivar e a VEG deixa os carregadores lá à vontade, eu carregar lá e levar a energia da VEG e consumir na minha casa, dar uma afilada na energia. Show de bola. Isso já acontece lá fora, né? E agora, pessoal, com todo esse negócio aí que aconteceu na Europa, da guerra da Ucrânia, cortar gás, a Europa agora está incentivando um monte a bateria, a mobilidade, a fazer tudo isso, né? Então vai ajudar a acelerar ainda mais isso. Não, Show bacana. de bola. Ô, Harry, acho que o nosso tempo tá dando aqui, então queria primeiro agradecer você aí pelo tempo, pela participação, tá? Realmente é muito bom estar com você aqui, trocando ideia sobre essa nova economia verde, realmente, tá? Então a gente conseguiu aqui falar desde solar, bateria, veículos elétricos, e eu acho que realmente esse é o futuro, tá? Eu acho que é realmente para esse caminho que a gente vai sair. Cara, então eu queria, só para finalizar, deixar a mensagem aí, pessoal. Sigam o nosso canal, tanto no YouTube, onde a gente vai postar, onde vocês vão estar assistindo a gente, quanto no nosso Instagram, EletroBidu, tá? E queria também deixar um espaço pro Harry. Eu sigo o Harry lá e vejo muita coisa boa lá no que ele posta. A gente aprende muito sobre esse segmento. Então, Harry, deixa aí pro pessoal de casa também conseguir te seguir lá e aproveitar esse conteúdo que você traz. Tá bom. Obrigado aí, pessoal, pela BiduCast, achei bem legal. Eu, depois de ter feito bastante curso dessa parte de marketing, os caras me convenceram a deixar o meu Instagram público, então Harry Neto é o meu Instagram, é público, eu tô começando a fazer mais conteúdo pro pessoal, então fiquem à vontade, aí falo bastante de solar, gestão, renováveis, então chama lá. E eu agradeço a EletroBidu e espero que vocês consigam reconhecer a diferença que tem os nossos integradores. A EletroBidu é um dos nossos maiores e mais bem credenciados integradores aí. Eu parabenizo a atuação de vocês no mercado. Obrigado. Obrigado, Harry. Valeu pela parceria.